Turma, você está no canal Shapeados 40. Muito obrigado pelos donates, apoio, visualizações. E já quero fazer um confrontamento aqui, né, cara? Tem vídeos meus aí batendo 9.000 visualizações, cara, e tu não te inscreve aqui no canal. Dá essa chance aí pro Shapeadão aí. Vem pra essa turma aqui de sucesso que eu sei que tu vai te dar super bem, né? Por que eu faço esse convite? Porque o meu canal tem 320 inscritos hoje, né? Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. E, cara, meus vídeos dão muito mais que o triplo, muito mais que o dobro, infinitamente. O número de pessoas que visualizam. E por que tu não te inscreve aí? Qual é o problema? Qual é o problema? Me fala. Mas, enfim, entretanto, todavia, vocês já viram que já estamos com câmera nova. Cara, só prosperidade. Então, é muita coisa boa aí. Eu quero agradecer do fundo do meu coração. E hoje vamos com um vídeo aqui do canal Mundo Maromba. Todo crédito aqui ao Mundo Maromba. Mas hoje eu vou trazer reflexões severas aqui, cara, sobre o pensamento limitado de muita gente, né? De muita gente aqui. Então fica nesse vídeo até o final e tu vai ter uma grande revelação, né? Não digo lição, né? Mas tipo, que eu não sou exemplo de nada para dar lição para as pessoas, mas eu posso passar aqui a minha vivência e experiência, né? Então vamos lá com o senhor doutor Renato Cariani. Vamos ver o que ele aprontou. Toca aí, Mundo Marombeiro. Alguns dos centenas de comentários detonando a atitude do Cariani. Renato Cariani está sendo detonado pelo público fora da bolha maromba. Pois é, rapaziada, vocês lembram quando o Cariani contou que tomou lugar de outro químico na empresa na qual ele é sócio hoje? Pois é, este assunto voltou à tona novamente lá no canal do Moreno Tatuado, rapaziada. Está chovendo de comentários negativos aí para o... Eu sempre quis fazer esse vídeo aqui, cara, mas como tinha passado bastante tempo, até acabei esquecendo, né, cara? Mas é bem interessante a gente fazer essa reflexão aqui. Cariani. Então vamos ver aqui, rapaziada, as falas do Cariani de como que ele tomou o lugar do seu colega de trabalho. Confesso a vocês, rapaziada, que eu nunca tinha visto esse podcast onde o Cariani conta aí, né, como tomou o lugar aí do outro químico da empresa, Dani Droll, né, do qual ele é sócio hoje em dia. Eu via comentários daí falando, meu, o Cariani fez isso, tomou o lugar do outro químico, mas eu nunca tinha parado para assistir realmente. Então bora pro vídeo, rapaziada, já deixa seu like, inscreva-se no canal que não... Então sem mais delongas, bora ver aqui, rapaziada. Então, sem mais delongas, bora ver aqui, rapaziada. Eu era muito agressivo, profissionalmente falando. Entrava numa empresa, já olhava aquele cargo, mirava aquele cargo e falava, vai ali que eu vou pegar o cargo daquele cara. Eu vou ficar no lugar dele. Essa empresa que eu trabalhei hoje, eu entrei para dar consultoria antes. Eu fui organizar métodos e processos da empresa. E eles tinham um químico responsável lá. E esse químico responsável trabalhava na empresa há muitos anos. Tipo, 20 anos já, 15 anos, sei lá, muito tempo. E um dia eu fui almoçar com ele e ele chegou pra mim e falou o salário dele pra mim. Cara, eu caí pra trás, baita salário. Falei, putz, que salário incrível, né? Legal. Terminou, o que eu fiz? Subi pra sala de diretoria, virei pra diretoria e falei assim, olha, você tem um químico responsável ruim, eu tenho uma proposta pra você. Se você quiser, você pode me contratar e eu fico no lugar dele. Você dispensa ele, eu fico no lugar dele e eu aceito as condições. Aí ela falou, mas a gente tem que ver a questão salarial. Eu falei, não, ele falou o salário dele pra mim. Ela virou e falou assim, se a gente fechar com você, em quanto tempo você começa? Eu falei assim, era uma quinta-feira. Eu falei, segunda. Ela falou assim, então tá bom, então a gente vai dispensar ele e vai colocar no seu lugar. Parabéns pro Cariani, hein? Rapaziada, antes da gente ver os comentários aqui, né, do dono do canal que fez esse vídeo, vou colocar aqui o trecho sem o corte para vocês verem que tem um tantinho a mais aqui que não colocaram nesse. Interessante. Vou dividir com vocês aqui o maior hate que eu tomei até hoje na internet. Um dos maiores hates que eu tomei na internet. Foi quando eu fui num podcast e eu contei como eu consegui o emprego na empresa que hoje eu sou sócio. Cara, eu tomei muito hate quando eu contei a história. Muito hate. A galera ficou assim, conformada com a minha atitude. Isso daí não é uma coisa que você vai no podcast contar, né? E aí eu olhei e falei assim, poxa... Na verdade, cara, não tem nada demais o que ele contou. Não tem nada demais o que ele contou aqui.
Pra te ver como as pessoas hoje têm a mentalidade pequena, né, cara? Mas eu vou deixar ele falar, depois eu faço a observação aqui. As pessoas não conseguem entender, cara. Que louco isso. Que o mundo, acima de tudo, é capitalista, tá? E que o mundo dos negócios sobrevive quem é o melhor, não é o quem precisa mais. Exatamente, cara. Quem tem mais armas, atira mais. É assim o mundo capitalista. A tua empresa não quer um derrotado, um perdedor, porque tu é uma engrenagem fundamental dentro de uma empresa. É por isso que tu tá lá. E muita gente acha que tu tá lá e o dinheiro vem do ar. Não, porque se tu tá ali é pra fazer uma engrenagem girar, para outra girar, para o ecossistema funcionar, né? E tem muita gente que não entende isso, né? Eu sempre fiz isso intrinsecamente, assim, né? Tipo assim, não tinha muita essa noção. Tipo, a empresa que eu trabalhava sempre vestia a camisa, né, cara? Nunca botava falta, atestado, enfim, não reclamava de salário, de estar cansado, porque eu sabia tudo isso antes de assinar o contrato, né? E depois que eu virei empresário, aquilo tudo fez sentido pra mim, né, cara? Então, se o cara depositou ali um valor mensal em ti, é porque tu é extremamente funcional e útil e necessário para a empresa naquele setor que tu está efetuando o teu serviço. E as pessoas acham que o dinheiro vem do ar, cara. E não, tu precisa fazer todo esse ecossistema rodar para o dinheiro cair no teu bolso. Às vezes o cara bota um atestado e reclama que a firma tá ganhando em cima das minhas costas, né, cara? Para te ver como é pequeno o pensamento de muitas pessoas, né, cara? Inclusive aqui do mano que tá ministrando o vídeo aí, mas embora. Nessa empresa que eu trabalhei hoje, eu entrei para dar consultoria antes, de sistema da qualidade ISO 9000. E aí eu fui organizar métodos e processos da empresa. E eles tinham um químico responsável lá. E esse químico responsável trabalhava na empresa há muitos anos, tipo 20 anos já, 15 anos, sei lá, muito tempo. E eu percebia que ele tinha umas balinhas ali, essas balinhas tipo house, na bancada. E ele pegava bala toda hora. Falei, deve estar deixando cigarro, alguma coisa assim, entendeu? Então deve estar deixando de fumar, alguma coisa, tudo bem. E aí eu conversando com ele, e eu, tudo muito desorganizado. E eu fui ali organizando tudo, arrumando tudo, e ele adorou aquilo. Então o que ele fez? Ele pegou, aqui ó, e passou para mim, e eu lá, arrumando tudo. E um dia eu fui almoçar com ele. E aí eu fui almoçar com ele, e ele chegou para mim, para se gabar, e falou o salário dele para mim. Cara, eu caí para trás. Baita salário. Falei, putz, que salário incrível, né? Legal. Continuei Nunca fale seu salário pra ninguém, rapaz. trabalhando, e aí eu descobri. Isso aqui é balela, mano. Isso é bom, precisar falar, fala mesmo, que nunca vai te abalar. Isso aí, meu. Isso aí é trouxice, de cara fraco, de madeira, borracha fraca, o cara que fica se escondendo e dizendo que é coitadinho, que ganha pouco. Não tem necessidade de falar, tu não fala, né? Mas se precisar falar, não tenha medo, não tenha vergonha. Às vezes você tem vergonha de falar, né? Que nem um exemplo no meu ramo, né? Eu discrimino a minha comissão no contrato, muito corretor não faz. Porque tem medo que o cliente vai achar que é muito. Cara, se o cara não tá valorizando o meu serviço, eu nem quero trabalhar com esse cliente, meu. Não quero trabalhar, meu. Não quero. Procura outro, fica à vontade. Você queria falar, até me deu vontade de falar um palavrão aqui, mas eu não gosto de falar palavrão, né, cara? Mas essas coisas aqui me irritam, cara. Me irritam. Esse cara aqui até eu acho que é novo, tá ligado, cara? Mas eu venho de outra época, né? E depois no ramo corporativo, eu acho que também esse comunicador aqui, ele não faz parte, né, meu? Então, cara, o empresário, se ele tá te pagando aquele valor ali, que nem o Renato Cariani falou que era um salário muito bom, ele deve estar lucrando 2, 3 vezes a mais, tá ligado? É assim que funciona o ramo. Tu tá rendendo, tu tá sendo remunerado pelo aquilo. E igual no meu ramo, eu levo o cara do ponto A ao ponto B, às vezes com um imóvel no valor de milhões, cara. Que preço que tem isso? Que preço que tem isso? Quanto é que vale um serviço desse, cara? É um serviço incalculável, né, cara? É um valor incalculável. E eu ganho 6%, de 8% a 10%. Depende
do trabalho, né, cara? Eu que faço todo o trabalho, eu que assumo todo o risco, né? Eu que capto o cliente ali e eu ganho apenas 8 a 10% do valor da venda. E ponto final. É o meu valor, está discriminado ali e ninguém reclama. Todo mundo paga sorrindo porque tem a segurança de estar fazendo um negócio saudável, né? E seguro. Ponto, cara. Ganha bem, azar. Não é culpa, a tua culpa. Tipo assim, eu estou num ramo rico, eu tenho que ganhar de acordo com o ramo. E não é demérito, não estou falando que sou melhor que ninguém e outras pessoas, cara. Se tu trabalha no local X, tu vai ganhar pertinente aquele valor, mano. É simples. E os caras ficam nessa aí. Ai, não fala teu salário, não fala. Mano, se tu é um cara que faz as coisas com excelência, meu, esquece essa de mandinga, de olho grande. Tu só perde pra ti mesmo. Escuta aqui o resto da história aqui do Cariani. Que as balinhas de house é porque na hora do almoço ele tomava uma na hora do almoço. E por isso que ele não conseguia ser produtivo. Tá me entendendo agora? Tu vai querer um bêbado na tua empresa? E tu acha que a empresa não tá sabendo disso? Tu acha que em algum momento ali o cara não sentiu o cheiro na boca do cara? Tu acha que os caras estão de brincadeira, estão pagando ali uma Babilônia pro cara e não estão vendo as coisas? Poxa, gente, vamos abrir a cabeça. Vamos abrir a cabeça, cara. É assim que funciona o ramo corporativo. Deixa de dar atenção pra tua mulher. Deixa de macetar gostoso lá pra ver o que vai acontecer. Vai vir um cara melhor, cara. Vai vir outro cara, às vezes nem melhor. E vai pegar a tua esposa, cara. É assim que funciona. É assim, lute para ser o melhor. Não para os outros, mas para ti. Dê o seu melhor. A empresa dá o sangue, cara. Se a empresa não te valorizar, agradeça. Porque outra empresa vai valorizar. Simples assim. Sem essa onda, essa manha. E tipo, a galera fez aí um estardalhaço aí no passado. E parece que tá fazendo agora de novo, cara. Por uma coisa que é ridícula. Que é uma coisa fácil de se perceber, né, cara? Então, se tu não é um cara que tá preparado para estar naquele cargo, que tá recebendo aquele valor, meu, tu vai ser desligado. Não importa se tem 20, tem 30, tem 40, tem 100 anos na empresa. A empresa quer resultado. Ponto final. Porque ele tomava e ficava ali meio letárgico, ali tudo tal. Legal. É lógico, cara, enchia a cara e ficava rateando lá, não fazia o que tinha que fazer. Que empresa que vai querer um trouxa desse? Não que isso se justifique, rapaziada. Eu quis colocar essa parte aí, porque segundo o Cariani, né, esse outro químico ele bebia na hora do trabalho ali. E, né, esse outro químico... Não que justifique, diz o cara, meu. Já tá errado, mano. Como que tu vai te alcoolizar no trabalho de outra pessoa? Uma coisa que o cara sonhou, o cara pensou, o cara perdeu noites e noites de sono pra fazer aquilo andar. Quantas vezes o cara quebrando o processo? O cara vai querer um bêbado, não se justifica. Mano, já tá tudo errado. Já tá tudo errado, ia ser demitido há muito mais tempo. Ele bebia na hora do trabalho ali. Organizei a empresa inteira, organizei o setor dele principalmente, que era o setor da área da qualidade. Terminou, o que eu fiz? Subi para a sala de diretoria, virei para a diretoria e falei assim, olha, você tem um químico responsável ruim. Eu não cheguei a falar que ele bebia, não precisava. Falei, você tem um químico responsável ruim, eu deixei tudo organizado. Olha ali, ó, ele não denegriu o colega. Poderia e deveria, né? Porque era uma coisa errada, né? Mas ele se absteve, cara, né? Porque, volto a repetir, o ramo corporativo é o CPF, CNPJ não tem coração. Não tem coração, é resultado, ou tu entrega ou não tem essa, cara. Tu pode estar 100 anos. Eu sempre tive isso na minha mente, que eu aprendi com colegas mais velhos, né? Então sempre tenho mais facilidade de fazer amizade com pessoas mais velhas e tu absorve as coisas boas, né? Que eles já passaram, né? E eu boto no meu jogo. É simples assim. Então, os caras sempre falavam, faz o que foi proposto, e era isso, cara. Tu nunca vai estar errado e sempre deu certo. Tanto é que eu trabalhei em pouquíssimas empresas na minha jornada profissional e fiquei durante anos nessas empresas aí. 4, 5 empresas, cara, assim, né? Eu já tô quarentão, né, mano? Então, hoje em dia, ninguém fica aí nem 30 dias numa empresa. Eu sempre vesti a camisa, nunca faltei, nunca... botei atestado, não estou dizendo que sou perfeito, mas eu sei a minha parcela de responsabilidade. Já fui trabalhar doente porque eu tenho um sistema
imunológico muito forte, né? Então, tipo assim, se eu pego uma gripe eu não fico abatido, né? Que nem tem gente que não consegue, aí é de cada um, né, cara? Mas eu fico de boa, tipo assim, fico um pouquinho mais lento assim, mas não é uma coisa que me abate assim, em 24 horas eu estou bom de novo, né? Inclusive até uma vez eu desmaiei no serviço, né? Porque estava com febre, mas eu tinha ido antes num posto de saúde, tinha me medicado e tal. E como inúmeras vezes outras, eu trabalhei com febre, de boas, porque no outro dia eu estava legal, mas nesse dia eu desmaiei. E o meu superior foi lá e me dispensou, né, cara? E eu fiquei bravo com o cara, falei, cara, não, tô legal, desmaiei, mas logo voltei, né? Até dei trabalho pros caras, trabalhavam no hospital na época lá, pesava mais de 100 quilos, né? De massa muscular, né, velho? Shapeado aqui sempre foi. Teve carcaça, né? E os caras lutaram pra me colocar na maca lá, e eu acordei e tal. De boas, assim, até tinha um monte de parafernália que eu trabalhava como vigilante, né? Então, vigilante profissional, né, cara? Não aqueles. Nem existe mais, acho que hoje, um vigia, né, amador lá. Hoje em dia tu tem que ter um curso ali aprovado pela federal, desde do incêndio que teve numa cidade lá no sul lá. Então o pessoal cobra muito isso, né? Então tu tem treinamento, enfim, tá com a parafernália toda lá, armamento, cacetete, aí tiraram aquele monte de coisa assim, cara. E, enfim, aí tive que ir embora a contragosto, né? Eu te vejo que eu sou um cara que realmente visto a camisa, né? Vai ficar bagunçado novamente. E detalhe, nunca fui demitido, né? Então sempre pedi demissão para ir para um local melhor. Ponto. Porque ele não tem, entendeu, esse perfil de organização. Mas eu tenho uma proposta para você. Se você quiser, você pode me contratar e eu fico no lugar dele. Você dispensa ele, eu fico no lugar dele e eu aceito as condições. Aí ela falou, mas a gente tem que ver a questão salarial. Eu falei, não, ele falou o salário dele para mim. Aí ela deu risada, né? Aí ela falou assim, não, ele tá aqui há muito tempo, pra gente assim tá ok e tudo. Eu falei, tá bom. Daí eu fui arrasado pra casa, né? Mas assim, eu tinha pedido demissão daquela empresa, Sim. aberto a minha lojinha, tava ferrado e mal pago e precisava arrumar um outro emprego. E tava dando consultoria enquanto isso, porque a loja não pagava minhas contas. Tava morando de favor. Pra quem não sabe, nessa época aí o Cariani tinha aberto sua primeira lojinha, no qual ele já contou várias vezes, que deixava os suplementos até mais separados assim, pra parecer que tinha bastante. Inclusive foi nessa época aí que ele chamou o Balestrin pra trabalhar com ele, né? Que depois aí deu todos os problemas da treta entre eles. Mas nessa época ele tava bem lascado. Aí eu fui arrasado, falei, putz, cara. Passou 2 meses mais ou menos, a diretora me ligou e falou, Renato, vem almoçar comigo com meu sócio. Aí eu fui, ela virou e falou assim, se a gente fechar com você, em quanto tempo você começa? Eu falei assim, era uma quinta-feira. Eu falei, segunda. Ela falou assim, então tá bom, então a gente vai dispensar ele e vai colocar no seu lugar. A parte boa, rapaziada, de eu ter colocado este corte original aqui pra vocês, é porque no outro corte deu a entender que quando ele foi subir já falar com a diretoria, a impressão que teve que falaram, não, beleza, a gente vai demitir ele agora e você já começa na segunda-feira. Eu vi comentários desse jeito, então estou assistindo aqui pela primeira vez o corte original, então é bom que na hora ali eles falaram, não, vamos manter ele, né, porque ele tinha 20 anos de casa aí, e depois de 2 meses só que demitiram ele por alguma outra coisa, não sei o que aconteceu, mas por isso que é bom aí deixar o corte inteiro. E aí ela dispensou ele e me colocou no lugar, e aí ele acabou indo para a empresa, o casal da empresa ficou putaço, eu não sei como, ele acabou sabendo ali que eu tinha me oferecido para ficar no lugar dele, e eu acabei assumindo o lugar dele, e em janeiro de 2000, e em março de 2008 eu acabei me tornando sócio da empresa. 8 anos depois eu comprei os 50% do meu, então, diretor. Quando eu contei essa história na internet, que eu tinha pego o emprego do cara desse jeito, nossa, canalha, tirou o emprego do cara, o cara devia ser um pai de família, você tirou... Eu falei assim, peraí, eu não tirei o emprego do cara. Ele nunca perderia o emprego se ele fosse competente. Ele nunca perderia o emprego se ele fosse um bom funcionário. Ele nunca perderia o emprego. Aí, ó, pontuou tudo que eu falei.
Simples assim. Quem perdeu o emprego foi o próprio cara. Tu só perde as coisas pra ti mesmo. Não é culpa do outro, mas a pessoa que não se desenvolve mentalmente, ela sempre coloca nas costas do outro. Ah, eu não evoluo porque por causa do Lula. Ah, eu não vou pra frente por causa do ciclano. Ah, eu tô assim porque meu pai não me ajudou. Cara, assume a tua bronca, assume a tua responsabilidade. Ainda mais se tu é um pai de família. Tu tem alguém que dependa de ti. Tem que ser infalível e já dá ruim sendo infalível, já é complicado. E agora tu deixar essas lacunas aí, deixar brechas, né, fazer coisas que não estão pertinentes ao teu trabalho, que nem eu estava empregado até pouco tempo, até falei aqui no canal já, em outros vídeos ali, fiquei por um período ali e, cara, a mesma coisa que eu via há 10 anos atrás, tipo assim, via ali, né, cara, a galera matando serviço, a galera fazendo o que não tem que fazer, conversando, enrolando, fugindo dos chefes, mano, tipo, cara, aí tu acha que as pessoas que estão ali para coordenar não estão vendo? Não vai nessa, meu filho. A galera tá tudo, ó, só pontuando ali e vendo o que é benéfico para a empresa e o que não é. Mano. Então o cara já tinha perdido para ele mesmo há muito tempo. Ninguém rouba nada de ninguém. Então se tu perdeu é porque tu tava falhando em alguma esfera ali do teu procedimento. Emprego, se ele realmente cumprisse, eu não tenho medo nenhum. Nas empresas que eu trabalhei, eu nunca tive medo de ser mandado embora. De verdade, com todas as dificuldades que eu tinha Ainda mais se você não estivesse prestando um bom trabalho. Eu tenho E ainda mais que eu falei, como eu trabalhava como vigilante, né? Fiquei 5 anos no outro. Trabalhei muito tempo em banco, né? Mas que nem nesse caso ali, quando eu desmaiei, eu estava trabalhando no hospital porque eu trabalhava em 2 empresas, né? No banco eu trabalhava de segunda a sexta. E nessa outra empresa eu trabalhava no final de semana, né? Então, ou trabalhava em outras empresas ou no hospital. E às vezes os caras, às vezes não sempre tinha de ano em ano, né? Tirava tuas férias e alguém lá ficar aqueles 30 dias. E assim, o banco é um lugar muito bacana de se trabalhar, né? Porque eu sempre cultivei boas amizades, tenho boas amizades, até hoje faço negócios com as pessoas que eram meus colegas antes, né? Então, no ramo imobiliário agora. E tanto é que quando o banco fechou, né? Porque existiam 2 bancos na cidade, né? Um numa quadra de baixo, a quadra de cima. E na época teve um viés ali político, monetário ali, que causou uma crise, eu não me lembro muito bem que ano foi, e esse banco era um banco espanhol, né? Então ele optou por fechar uma unidade. E tanto é que essa unidade fechou, né? Foi mandado embora. O pessoal do banco exigiu que a outra empresa me contratasse. Exigiu que a outra empresa me contratasse. Mas, porém, como eu já estava remando ali, já tendo os meus resultados no ramo imobiliário, eu optei por ficar só num, né? Por enquanto, até engrenar. Toda aqui vai uma dica também, né? Então, quando tu for fazer uma transição de carreira, cara, não larga o teu serviço atual. Deixa aquela carreira te ofertar coisas melhores do que tu tem, né? E vai ser automaticamente, né, cara? Minha carreira foi crescendo exponencialmente que chegou a um ponto que eu não conseguia mais dar conta do meu trabalho e eu pedi para ser desligado. E foi o que aconteceu, tudo naturalmente. A minha carteira de cliente aumentou, a minha demanda de trabalho aumentou, eu não conseguia mais chegar no horário. Falei isso tudo, né, pro meu superior, que é um grande conhecido meu também, que tinha trabalhado numa outra empresa. Falei, cara, olha, dá lugar para outra pessoa, eu não consigo mais dar conta aqui. E foi tudo naturalmente, cara, sem estresse, que eu vejo as pessoas se enlouquecendo, porque tu tem que crescer, tu tem que evoluir, tem que queimar tua carteira. Mano, não precisa nada disso. Se tu tá investindo num outro negócio, aquele negócio tá indo, tá progredindo, automaticamente uma hora tu vai olhar, opa, tô ganhando mais aqui, ó, muito obrigado, né? Vai agradecer lá, vai sair com portas abertas, mas agora eu vou seguir outro caminho e deixo essa vaga aqui para quem realmente esteja precisando, né? É assim, cara, sem estresse, sem loucura, sem coisas mirabolantes, velho. É muito simples as coisas pra gente poder evoluir monetariamente na vida, cara. Não tem muito mistério. Um monte de contrato de patrocínio.
Eu registro os contratos porque é pro forma. Porque se o meu patrocinador falar que não quiser contrato, eu não me importo. Por quê? Porque a relação de um patrocínio é você me contratar e eu te entregar. Contratar e eu te entregar. Não é um contrato que te mantém seguro. Vamos ver aqui, rapaziada, os comentários do dono do canal. Parabéns pro Cariani, hein? Conseguiu o que ele queria, independente se ele tava prejudicando outro pai de família ou não interessa. Ele quer... Olha o pensamento desse outro apresentador aí do Moreno Tatuado, cara. Eu até achava que esse canal era do Júnior. Ou ele tá metendo o Júnior do Redcast, né, cara? Porque parece meio... Enfim, quem souber quem é o dono do canal Moreno Tatuado, deixa aí nos comentários. Que parece que a dicção, assim, bate um pouco, né? Parece que tem um efeitozinho ali. Mas o Júnior não tem essa mentalidade aí. Ou ele tá metendo louco só pra dar comentários e views também, né? Que é um jogo que da internet, né, cara? Mas, cara, ele foi lá e ofertou o trabalho dele, olha. E ele já estava fazendo, ele já estava organizando. O cara até largou na mão dele. Olha, o químico de vocês é desorganizado aqui, eu tô organizando, cara. Se vocês quiserem, eu fico no lugar dele. Ofertou o serviço, ele era melhor que o cara. Ponto. Vai sempre surgir um cara melhor que tu, cara. Não adianta. Por isso que tu tem que estar sempre, ó, correndo, tendo... Quanto mais skills, melhor. Quanto mais arma tiver pra tirar, melhor, né, cara? Então é assim que funciona o ramo corporativo. Não pode parar e... Porque vai vir outro cara e vai te atropelar. Vai vir um cara maior que tu, vai vir um cara com uma piroca maior que tu, cara. Então, tu tem que ter o teu diferencial para que tu continue em evidência no mercado. Simples assim. Para te ver a mentalidade curta das pessoas. Aqui são comunicadores, né, cara? Os caras acham que o Cariani trapaceou. Não tem nada a ver, mano. Parte dele e dane-se o resto. E a isso ele dá o nome de agressivo. Ele era muito agressivo nas metas que ele estabelecia e o cara inocente que falou até o salário dele lá na empresa que lide com isso. O único erro desse químico que trabalhava lá na época foi confiar no Cariani, parece, né? Porque você falar o seu salário para outra pessoa nunca é um bom negócio. Porque não interessa. Para que você vai falar? O que vai mudar na vida das pessoas? O que isso agrega a uma conversa? Eu creio que absolutamente nada. Mas o Cariani... ardiloso, senhores. Sangue nos olhos. É um cara foda, mano. Não precisa te preocupar com nada. Nada mesmo. Nunca vai te faltar emprego. Né? Às vezes a gente prestando bom serviço, chega um cara ali que acorda, né, de mau humor e olha pra tua cara, não te quero mais aqui, cara. E tá tudo certo. Tá ligado? A empresa é do cara. Então tu tem que sempre ter isso na tua cabeça, né? Não tá na tua casa. Né? Tu tá plantando ali no terreno dos outros. Por isso que eu sempre falo, cara, abre o teu negócio, tenha o teu negócio pelo menos uma vez na vida, né? Eu tenho meu CNPJ lá desde 2018, eu cansei de falar aqui, né, cara? Então, eu usufruo muito apesar de ter outros negócios hoje, um dia eu falo aqui, se for pertinente, né? Usufruo muito do ramo imobiliário que já estou inserido há 11 anos, né, cara? Então, e muito pouca gente sabe das minhas outras atividades, né? Então, porque eu sempre estou com foco em querer expandir mais, em querer ter mais fontes de renda, e é por isso que eu estou na internet. Pura e simplesmente. Aí há 3 meses aí, praticamente 4, postando relativamente com recorrência. Já surgiu contratos, né? O canal está indo bem. Tem outros canais dark aqui também, né? Também estão performando super bem. E é isso aí, cara. Nunca botei para perder, né? Então... Sempre, hoje então é mais tranquilo porque eu tenho conhecimento, né? Então eu tive que aprender tudo sozinho. E aquela coisa, tu ajeita aqui, cai do outro lado, é um jogo de quebra-cabeça, né? Mas depois que tu tem aquele background ali, tem essas skills pra saber equilibrar todos os pratos, cara, pode fazer e refazer isso a todo momento e sempre prestar atenção na onda que tá passando. Então tem várias ondas passando, né? Várias ondas de negócios, ondas de tendências, né? Que tu pode lucrar ali. No momento que tu conseguir enxergar isso aí, né? Então, lembrando, eu vejo isso desde 2014, 2013 lá, né, cara? Então, aprendi a ver
essas ondas, né? Muitas ondas dessas voltam também. Então, no momento que tu sabe surfar, cara, acabou, babau. Ah, quer me demitir? Ah, quer quebrar minha empresa? Crio outra, velho. Quando tu entende o jogo do dinheiro, cara, não tá nem aí pra o que tá acontecendo, né, cara? Por isso que eu sempre falo aqui, cara. E eu tenho propriedade pra falar isso aí. Tive 2 relacionamentos. Dei um apartamento pra uma, dei carro pra outra aí. Cara, os valores aí, digamos, chegariam aí, sei lá, nos 400 mil reais, cara. No outro ano eu já tava fazendo bem mais, já tava em lugares bem melhores. Tá? Então, se eu ficasse girando naquela energia ali, ai, vamos dividir, ai, vamos... Eu não teria vivido as coisas maravilhosas que eu vivi. Tu entende? Consegue entender essas coisas? Que às vezes tu tá segurando as formigas e deixando passar o elefante? Né? Fica aí a dica aí pra vocês. Agressivo até as ovas, foi lá e talvez persuadiu o cara, jogou uma conversa mole nele e o cara acabou entregando o jogo. Falou quanto que ele ganhava e o Cariani, por sua vez, imediatamente após acabar essa conversa, subiu lá na diretoria e já falou que o cara é ruim e que ele faria um serviço muito melhor, é só mandar o cara embora e eu começo segunda. Falou a verdade. O cara era realmente ruim, o cara bebia, o cara era desorganizado, ele tava organizando as coisas pro cara. E fez a oferta. Quem demitiu foi a empresa. E quem demitiu foi a empresa, não foi o Cariani. E quem perdeu, quem já estava perdendo antes, era o cara que fazia essas coisas erradas. Meu. Abre a tua mente aí, o Moreno Tatuado. Gosto muito do teu canal. E eu, sinceramente, acho... E tu também aí do Mundo Maromba. Vocês são novos pelo jeito, cara. Abre essa mentalidade aí. Que isso não é nada bonito. Talvez o Cariani tá falando isso como uma forma de se autopromover, falando que ele tem metas e objetivos e ele vai passar por cima de tudo para conseguir o que ele quer, mas eu acho que existem certos limites. Isso aí que ele fez não é nada ético. Você não... Ó, rapaziada, não é ético e ruim também o cara não era, né? Porque ele já tava aí 20 anos de casa, então 20 anos você numa empresa, então... Olha só a mentalidade. Ruim ele não era. Um cara desorganizado. Ainda mais um setor muito importante, ainda mais uma empresa que trabalha com produtos químicos, né, cara? Que exige uma organização extrema. Aí tu tem um químico-chefe, do produto-chefe, que é um alcoólatra, que não consegue se controlar nem no momento de trabalho e vai estar bebendo. E extremamente desorganizado, podendo causar um problema gigantesco lá para a empresa, né? Que é toda hora auditada, que vai... Imagina se pega esse cara bêbado lá, cara. Poxa vida, mano. Pelo amor de Deus, cara. O cara aqui não é guri também, né, mano? E tu ter essa mentalidade aí, cara. Pelo amor de Deus. Tá na hora de mudar, hein? A empresa gosta de você, senão você não iria ficar tanto tempo, né? Precisa destruir uma pessoa, falar que ela é ruim para poder crescer e alcançar seus objetivos. Existem... Ninguém destrói ninguém, meu filho. Ninguém destrói ninguém, cara. Outro é ruim, outro é bom. E o Cariani, nesse momento, ele era melhor que o cara. E ponto. O cara organizado, o cara que entrega, o cara visionário. Que é o quê? Tanto é que o cara é tão bom que o cara comprou a empresa. E aí, vai dizer o quê, cara? E o que uma empresa quer? Quer os melhores, mano. Não quer perdedor, não adianta. Não adianta, não tem choro nem vela, cara. Uma empresa não quer... perdedor. Tu acha que esses caras aí andam com quem, cara? Com o Zé Ruela? Os caras andam com um cara só do mesmo nível, meu. Águia anda com águia. Esquece essa mentalidade, não joga essa carta aí do vitimismo que não cola. Outras maneiras, eu acho, mas não pro Cariani. Se exploda. Ele quer saber da parte dele em dinheiro, o grosso. E eu acho que isso é problemático, porque quando a pessoa faz qualquer coisa por dinheiro, ela pode em algum momento cruzar algumas linhas, como eu falei, e nas piores situações, essa pessoa, além de cometer alguns erros, pode chegar até cometer crimes. O Cariani, inclusive, estava envolvido aí no negócio, o laboratório dele foi mencionado numa investigação e vários indícios apontaram que alguma coisa errada não estava certo, mas por sorte até agora ninguém mais ouviu falar disso. Eu sinceramente espero e torço para que o Cariani não tenha nada a ver com esse negócio de ter ligação com essa facção criminosa. Não, é pra te ver que os caras não fazem nem cálculos, né, cara? Se não me engano lá, o que apontaram era 6 milhões, né? Em venda de coisa, mano. Cara,
Esse cara deve fazer isso aí no mês, mano. Eu tô chutando baixo. Aí, tu acha que esse cara ia colocar o dele na reta pra, tipo, fazer algo ilícito pra ganhar 6 milhões, mano? Ai, cara, eu fico triste e fico feliz ao mesmo tempo, né? Quando tem pessoas com essa mentalidade aí, cara, é bom que, tipo assim, tu olha que tá muito na frente, né? Que não tem como dar errado na vida, né, cara? Então, enquanto existir gente assim, e bota a culpa no outro, bota a culpa e não assume, né, essas B.O. Eu já fiz isso há muito tempo, cara. Desde piá, olhei pra mim, mano, sou um merda. Preciso mudar isso. E tu acha que foi bom, que é fácil, né, cara? É muito dolorido, porque nosso ego, ele é extremamente inflado, né? E aí tu olhar pra dentro e botar a sandália da humildade, cara, e evoluir, cara, é muito difícil. É muito difícil, mas em alguma altura da vida tu tem que fazer isso. E é muito melhor enquanto tu é novo, porque depois de velho pode complicar muito, né? Pode complicar muito. Então, pra vocês verem como a pista tá limpa, cara. A pista tá limpa. Quando tiver caras assim, com essa mentalidade aí, meu, tu vai nadar de braçada na frente dessas pessoas aí, né, cara? Assumindo tua responsabilidade, assumindo a tua parcela de erro quando errar. E errar rápido, né? E voltar de novo pra rota, pra tua meta, seja ela qual for. Até porque seria uma decepção muito grande. O cara já é rico, pra que ele faria esse tipo de coisa? Mas ao mesmo tempo também, eu acho que esse tipo de declaração joga... Isso aí é um outro papo besta, né, cara? Ele já é rico. O dinheiro nunca é demais, cara. Quanto mais tiver no teu bolso, que Deus te abençoe grandemente aí, e nunca é demais. E aí é que tá o game, né? Obviamente o cara não precisa mais, entre aspas, né, cara? Mas o cara é tão bom que ele tá no jogo, os caras procuram ele, cara. Só que as cifras, né? Quando tu é uma pessoa valiosa, quando tá num ramo valioso, cara, as cifras são astronômicas. E as pessoas que têm essa limitação mental ali, que fica, né, no seu mundinho, na sua bolha, acham injusto. Eu vejo as pessoas falar, é injusto que o Neymar ganha. Cara, quanto tempo esse cara ficou treinando lá na base, lá, cara, que ele, tipo assim, os amigos estavam fazendo outras coisas, coisa de adolescente, e ele tava lá, e agora julgam ele que ele faz festa, que não sei, cara, ele perdeu essa etapa ali, né, cara, de pré-adolescência ali, e burrice, né, cara, eu sei que eu fazia isso também, né, ainda bem que fui pai cedo e me foquei em outras coisas, né, cara, porque é uma perda de tempo tu ficar indo embalado, o que tu vai aprender lá, só coisa ruim, né. E quanto mais tu tem esse discernimento de vida, de coisa, antes tu para, né? Que nem eu pretendo parar de trabalhar daqui a 15 anos. Parar de trabalhar para me sustentar, mas sim ganhar dinheiro de verdade. Quando tu tem os teus custos fixos sanados, já digamos assim, né, cara? Aí tu tem tempo para parar e tipo assim, poxa, meu, eu quero sair de casa para ganhar quanto? Aí vai vir N propostas aqui para ti, né? Tipo, não, isso aqui não vale a pena, não paga a minha hora de estudo, não paga, sei lá, meu período de academia, meu período com a pessoa que eu estou, ou sei lá, com o teu filho, né? Então tu bota tudo isso no valor. Não, essa quantia aqui é interessante, vamos lá. Então, é assim que funciona. E eu acredito que ele esteja nessa fase, tipo, ele tá ali só tirando as esperas, né, cara? E analisando, isso aqui é bom pra mim, isso aqui não é, e, tipo, cara, é assim que funciona o jogo. Os caras já fazem isso mais também para manter a sanidade mental, né? Em dia, e tá se comunicando, e tá se desafiando, porque se tu para de vez, cara, é um passo aí para desandar em tudo, cair numa depressão, sei lá. E até tu começa a liberar o furico, porque tu não tem mais o que fazer. Contra ele, porque não é justamente essa impressão que dá, que o cara faz qualquer coisa por dinheiro? E se tem um negócio que dá dinheiro, é mexer com coisa errada. Eu espero que o Cariani consiga provar logo que ele não tem nada a ver com isso. E se a gente for analisar mais a fundo o que acontece aqui no nosso país, a gente percebe que existe um padrão. Pessoas com muito dinheiro, tipo Deolane, Gustavo Lima e outros aí que tiveram o nome envolvido em coisa errada, e todas essas aí com a mesma ligação estranha com essa facção que existe lá na capital de São Paulo, você vai ver que ninguém é investigado, tudo fica por isso mesmo e tem gado que defende ainda.
A Deolane, por exemplo, esses dias foi lá no Podpah, ficou não sei quanto tempo falando lá com os caras, e em nenhum momento ninguém teve coragem de fazer uma pergunta relacionada a isso. E eu sou da opinião que perguntar não ofende. Se a Deolane, por exemplo, não deve nada, por que não falar sobre isso durante um podcast? Não sei se ela tem alguma restrição da justiça, que ela... Mas, senhor Moreno Tatuado, você não tem um canal? Por que tu não fala sobre isso, então? Se te incomoda bastante esse assunto aí. Puxa um vídeo dela lá e fala, cara. Fala pra te ver o que vai te acontecer. Inclusive há um desafio aqui então, né? Tomara que esse vídeo chegue em ti. Faça um vídeo sobre a Deolane explanando todos esses pontos ali, quem ela defende, com quem ela é ligada ali. Faça. Esqueceu do que país que tu vive? Cara, a gente tá numa Cuba, mano. A gente tá numa Cuba. Só falta vir o Fidel aqui. Se tu não percebeu ainda, velho, ó. Te agiliza. Então... tem várias coisas que tu não pode falar aqui. Do Mano Lully, do Lex Luthor lá, da capa preta. Tu sabe que vai dar ruim, mano. Tu sabe que vai dar ruim. E falar dos manos do morro lá, do da correria. Cara, não tem nada contra ninguém. Eu quero que todo mundo, ó, seja feliz. Só quero fazer a minha correria aqui e trazer quem tá junto comigo aqui, meus amigos na internet, para essa evolução aí. E se um dia ficar insustentável aqui, a gente ter condição de ir para um país melhor, ponto e vírgula. O que acontece fora da esfera lá não está sob o meu controle, e o que não está sob o meu controle não interessa. E é por isso que muita gente perde tempo, né? Falo de novo dessa mentalidade pequena, né, cara? As pessoas ficam se preocupando com coisa que não vai agregar em nada. E o jogo de cassino na Blaze vai continuar, mano, independente se tu não gosta. É muito mais fácil tu fazer a tua parte, que nem eu fiz. Veio pra mim, eu, ó, não faço, não boto ninguém em enrascada, né, cara? Não pode se declarar quanto a esse caso, mas não deixa de ser uma coisa preocupante. Você admirar uma pessoa, eu acho que não tem problema. Eu mesmo acho o Cariani bacana, não tenho nada contra ele, apesar de não assistir muitos conteúdos que ele produz, mas eu acho que tirando alguns detalhes aí, igual a esse que a gente viu no vídeo, talvez ele seja uma boa pessoa. Mas a partir do momento que alguém que você admira tá tendo comportamentos que você não concorda, pra que você vai continuar dando uma de gado pra essa pessoa? Eu não posso afirmar aqui que o Cariani é um cara mau caráter, pelo que ele falou aí, de repente eu posso estar interpretando mal. A coisa que eu não curti do Cariani foi aquela vez que ele tava divulgando o caso de aposta, né? Ele e o Júlio, acho que o Júlio ainda divulga, né, cara? Mas o Cariani saiu fora, né? Então aí, né? Pelo menos o cara se ligou e saiu fora, né? O problema é... não sei se é um problema, né, cara? Porque joga quem quer também, mas... eu acho que é que nem o Felca diz, cara. Tu tem sangue nas mãos, né? Infelizmente, mesmo estando legalizado e tal, tu influencia, né, cara? Então isso aí eu acho paia demais. Isso aí realmente destrói vidas de pessoas que estão em condições aí extremamente precárias, né? A gente não sabe do contexto que isso aconteceu, mas se for do jeito que eu tô imaginando, pelo menos nessa situação aí, ele não foi muito honesto. Aí quando eu vejo um vídeo desse, será que mesmo eu achando o Cariani gente boa, mesmo... Como que não foi honesto, cara? Ele foi lá e ofertou o serviço. Simples. A empresa que determina, não é ele. Se ele é melhor que o outro cara é porque ele foi escolhido. É simples. Sabe que é tão difícil de entender uma coisa dessa? Assim eu tenho que passar pano pra esse tipo de coisa, achar bonito, fazer a carinha de quem tá gostando demais, aí pra mim já não dá, porque ambição e ganância são duas coisas completamente diferentes e isso é o que vai guiar as suas atitudes. E o conteúdo do Cariani deve ser bom, ele deve dar vários exemplos aí, principalmente pra quem curte esse negócio de maromba, dica de musculação, mas nessa aí ele mandou mal. É verdade. Bom, rapaziada, como eu já falei pra vocês, o público desse canal aqui não é da maromba, então muitos não conheciam, né, essa história aí do Cariani. Então 100% dos comentários aqui é praticamente detonando a atitude do Cariani. Essa história que o Cariani contou já é mais antiga, né? Já tem uns 2, 3 anos aí. Mas esse vídeo aqui do Moreno Tatuado, rapaziada, saiu tem apenas um dia e eu quis trazer aqui pra vocês. Mas eu quero saber a sua opinião, rapaziada. O que você achou dessa atitude do Cariani? Está certo, está errado? Deixa aqui embaixo nos comentários e até o próximo vídeo. Eu acho que ele tá certíssimo, mas também quero a opinião de vocês aí. Mais uma vez aqui, vou deixar os créditos aqui pro Ponto Maromba. E pessoal, abra a cabeça de vocês, vocês são comunicadores, cara. Então vocês têm que ter a cabeça mais aberta quando trazer
assuntos pertinentes aí ao público de vocês, né? Fica aí a dica. E é isso aí, turma. Bora evoluir. Bora fazer das nossas vidas uma vida fantástica, né? Eu sempre digo, esse canal aqui é um portal do futuro. Para quem é novo, um portal do presente. Para quem acha que já acabou, que não dá mais, né? Então, tá aí. Então, vocês estão acompanhando meu canal aí, vendo meus rolês. E eu já tô aí quase vovô, né? E, enfim, cara, a idade é só um número. Então, tu precisa sempre manter a tua mente atualizada, teu corpo em dia, que o resto é consequência, tá ok? Quem quiser fazer uma doação aí pro canal, aí ó, já tô com câmera nova, já tô com várias coisas rodando aí, daqui a pouco eu vou fazer um estúdio aí para ficar mais bacana, com visual mais bacana aí para vocês. E enfim, espero que vocês continuem aqui e vamos junto até lá em cima, até depois das nuvens lá, que é lá que os grandes campeões se encontram, hein? Beijo no coração de todos.